Quando questionado sobre sua própria decepção, uma vez que um Guild sempre representou a Coreia na conferência até agora, Choi admitiu que, naturalmente, era lamentável que ele não estivesse viajando para os Estados Unidos desta vez. No entanto, ele sentiu orgulho em vez de ressentimento. Ele apontou que em momentos de desespero, quando enfrentava monstros esmagadores, havia agora um caçador na Coreia em que ele podia confiar sem hesitação, Sung Jin-woo. Choi até lembrou à imprensa que tanto ele quanto seus membros da guilda haviam sido salvos por Jin-woo. Para ele, era uma honra que Jin-woo tinha sido escolhido para se manter como representante da Coreia. Depois de concluir a entrevista, Choi deixou o prédio e se dirigiu em direção ao seu carro. No caminho, um membro da guilda o parou com uma atualização. Eles tinham reservado com sucesso um portão que havia aparecido mais cedo naquela manhã em Suzeldon. Foi classificado como um portão a rank, embora as leituras de energia não parecessem particularmente ameaçadoras. Curioso, Choi perguntou se a guilda Jin também havia solicitado este ataque. Seus subordinados balançaram a cabeça, explicando que a guildagem Jin tinha estado incomumente quieta ultimamente. Na Associação de Caçadores Coreanos, o Ojinchu entregou um relatório ao presidente Go Gun-hee. A China havia apresentado um pedido de informações sobre Sung Jin-woo. O presidente pediu se eles estavam procurando registros pessoais, mas Ou esclareceu que o pedido era limitado a dados públicos, registros de incursões, registros e artigos de notícias. O presidente Go achou o momento em comum. Jin-woo já havia rejeitado ofertas para ser observado por potências estrangeiras, então por que o interesse repentino de China? Ou explicou que o pedido não veio do próprio governo chinês, mas de Liu Jiagong, o caçador mais forte do país. Vá considerar isso com cuidado. A China não aderiu ao sistema de classificação internacional, enquanto os caçadores de 5 estrelas eram geralmente a classificação mais alta. Liu Jiagong foi tratada como uma exceção, um caçador de 7 estrelas na prática. Ou elaborou que Liu havia lutado uma vez contra um gigante que cruzou para a China, e agora depois que Jin-woo erradicou sozinho os gigantes na crise recente. Liu queria saber mais sobre ele. A decisão do presidente Go foi firme. O pedido seria negado. Se necessário, apenas detalhes superficiais seriam divulgados. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Laura informou Thomas André que Sung Jin-woo chegaria no dia seguinte. Naquele momento, quando Dong So entrou na sala, antes que Wang pudesse dizer muito, Thomas o cortou, declarando que tinha algo urgente a dizer. Sem hesitação, ele estabeleceu a regra. Sob nenhuma circunstância era Wang tocar Sung Jin-woo uma vez que ele chegou. Wang tentou protestar, mas o esmagador de Thomas maneira esmagou sua voz. Ele lembrou Wang que ele não tinha sido dado permissão para falar e ordenou-o para ouvir. Laura observou silenciosamente, observando como a absoluta presença de Thomas sentiu. Poucos caçadores poderiam emitir tal aviso para Wang e fazê-lo ficar. Mesmo assim, a obsessão de Wang com sua presa quase combinava com a autoridade de Thomas. Para acabar com o assunto, Thomas repetiu a ordem. Sung Jin-woo não era para ser tocado. Ele então instruiu Wang a tomar férias no resort Guilda para a duração da conferência. Como Wang esquerda, Laura perguntou se era sábio para deixá-lo ir. Thomas admitiu que ele duvidou Wang tinha desistido. Ele ordenou-lhe para ficar de olho nele até Jin-woo voltou para casa. Quando Laura questionou se Wang iria ouvir, Thomas respondeu sem hesitação que escolheria ficar desconfortável por estar morto, avançando rapidamente para os Estados Unidos, onde as guildas mais fortes do mundo se reuniram para a Conferência Internacional de Guildas. Entre os convidados que chegaram estavam Leonard Nierman, representante da Guilda Risper da Alemanha e vice-mestre de sua guilda. Enquanto caminhavam em direção ao prédio, repórteres invadiram a entrada, suas câmeras piscando. Leonard se perguntou em voz alta por que a participação da imprensa era tão incomumente grande este ano. Seu vice-diretor explicou que o caçador coreano todos tinham falado era esperado para chegar hoje, e a maioria dos repórteres estavam esperando por ele. Olhando através do caminho, eles viram Sung Jin-woo, acompanhado por Yoo Jin-woo e chefe Woo Ji-chul. Leonard considerou se aproximar. Não haveria mal em introduzir ele mesmo para um caçador de tal renome, mas como ele se aproximou, a expressão de Leonard de repente endureceu. Seu vice-mestre perguntou se algo estava errado, mas Leonard mal podia acreditar o que ele estava vendo. Aos seus olhos, Jin-woo não era um caçador que convocou criaturas de outra dimensão. Em vez disso, seu exército já estava com ele, silenciosamente cercando de todos os lados.
Com esses números, Leonard pensou, não seria estranho se alguém afirmasse que Gino tinha vindo para travar uma guerra contra os Estados Unidos. Gino notou o olhar intenso e casualmente comentou para Gino que um estrangeiro tinha sido observá-lo por um bom tempo. Gino riu, lembrando que depois de tanta atenção da mídia, era natural atrair fãs. Talvez, ele brincou, o homem simplesmente queria um autógrafo. Gino, em seguida, virou sua maldade em direção a Mo Jinshu, perguntando por que ele estava marcando junto, ou parecia desconfortável como ele admitiu que ele tinha sido oficialmente designado para proteger o caçador Gino. Aproveitando a chance, Gino inclinou-se brincalhão, fazendo-o repetir a declaração, deixando-o confuso. Em meio à sua brincadeira, uma figura familiar se aproximou. Adam Witch Dunter Boreal. Saudando Gino, Adam disse que eles estavam esperando por ele. Gino levantou uma testa, lembrando de que, como chefe do ramo asiático do Boreal, ele ainda deveria estar na Ásia. Adão explicou que, embora isso fosse verdade, ele agora também estava pessoalmente designado para assuntos relativos a Sung Jin-woo. Adão instruiu que o resto do partido coreano seria escutado para seus quartos, mas apenas Jin-woo iria acompanhá-lo. Jin-woo concordou, dizendo Jin-woo para continuar com o chefe Woo enquanto ele seguiu Adão. Uma vez que eles estavam sozinhos, Jin-woo ficou sério. Ele perguntou a Adão se isso era sobre seu pai. Adão, visivelmente nervoso, assegurou-lhe que não era nada prejudicial. Ele enfatizou que um Boreal considerava muito altamente. Enquanto caminhavam, Gino pressionou ainda mais, mas Adam admitiu que alguns assuntos eram classificados como ultra secretos. No carro, Gino perguntou para onde estavam indo. Adam respondeu que seu destino era a sede do Boreal. Ele explicou que desde a morte de Christopher Reed, um caçador de nível nacional e um dos mais fortes da América, o Boreal tinha estado sob imensa pressão. O público não tinha sido informado, mas dentro do Boreal, a morte Reed tinha deixado um vazio perigoso nas defesas da nação. Por causa disso, Adam revelou, o Boreal pretendia despejar seus recursos e encontrar alguém capaz de preencher a lacuna. Quando Gino perguntou se ele era considerado um candidato, Adam confirmou com um aceno de cabeça. Para apoiar isso, Adam produziu vários documentos e fotos. Entre eles estava o esqueleto do dragão Kamesh, juntamente com uma pedra de runa recuperada, de seu cadáver após o ataque. Adam explicou que o valor de uma pedra runa correspondia diretamente ao poder da besta de onde vinha. O ataque Kamesh tinha sido o pesadelo mais angustiante da humanidade, um evento tão aterrorizante que mais desejava que fosse apagado da memória. No entanto, do corpo do dragão, o Boreal havia garantido esse artefato poderoso e eles procuraram alguém digno de usá-lo. Com as evidências apresentadas diante dele, Adam finalmente perguntou o que Gino pensou de sua oferta. Gino digitalizou as fotos em silêncio antes de pedir para voltar a uma imagem anterior. Adam esclareceu se ele quis dizer a foto do cadáver de Kamesh. Gino, em seguida, questionou se o Boreal havia preservado os restos do dragão. Adam admitiu que eles tinham. Gino pediu para ver a facilidade onde o corpo foi mantido, insistindo que Adam levá-lo lá primeiro. Adam ficou surpreso e perguntou por quê. Gino respondeu calmamente que ele tinha dado ao Boreal seu tempo sem queixa. Portanto, isso não era muito pedir em troca. Adam confessou que não sabia a localização exata da instalação, mas acrescentou que, dada a posição de Gino, não seria difícil obter permissão. Ele, no entanto, precisaria fazer um relatório formal primeiro. Gino se inclinou e disse uniformemente que, se eles fossem esperar, eles esperariam juntos. Então ele disse a Adam diretamente que estava vindo com ele. Avançando rapidamente para a sede do Boreal, o diretor David Brennan se volta para Adam Witch e pergunta se Sung Jin-woo está realmente dentro de seu prédio naquele exato momento. Ele se pergunta em voz alta se o caçador coreano está realmente interessado em sua oferta em relação à poderosa Rune Stone. Adam responde honestamente. Ao longo do dia, Gino mal tinha mencionado a pedra runa em tudo. David pressiona a questão. Foi Gino realmente focado apenas em ver o cadáver do dragão morto, em vez de adquirir uma nova habilidade? Depois de um momento de pensamento, ele se volta para Michael Connor, o vice-diretor, e pede sua perspectiva. Michael explica que o valor de uma habilidade pode ser além do cálculo. Muitos caçadores de topo gastam fortunas enormes tentando adquirir a pedra runa certa. Talvez para Gino, testemunhar o cadáver em primeira mão possa ter mais valor do que aprender uma nova habilidade. David estreita os olhos. Será que a habilidade de Gino só funciona em monstros que ele se matou? Então um pensamento arrepiante atinge Michael. E se Gino pode até criar criaturas como sombras sem precisar matá-los pessoalmente? Os dois homens trocam olhares tensos, percebendo a possibilidade aterrorizante.
Se Gino pudesse reanimar Kamish, o próprio dragão, seu poder estaria além da imaginação. Alarmado, David se levanta de seu assento. Ele insiste que nenhum indivíduo deve ser autorizado a exercer tal nível de força. Michael avisa-o para pisar com cuidado. Recusar o pedido de Gino pode prejudicar seriamente seu relacionamento com ele. Depois de algum pensamento, David relutantemente concorda. Ele decide escoltar Gino para a instalação restrita pessoalmente, na esperança de testemunhar a verdade de seus poderes. Logo depois, dentro do elevador, indo profundamente abaixo do escritório, David se dirige a Gino. Ele observa que ele preferiria se sentar para uma discussão adequada, mas se este for, caminho Gino insiste, então eles vão proceder como solicitado. Quando as portas deslizar aberto, Gino imediatamente detecta os vestígios residuais de mana ainda permanecem no ar mesmo depois de todos esses anos. Ele se pergunta o quão poderosa a sombra desta criatura se tornaria se ele conseguiu trazê-lo de volta. De pé diante do imenso cadáver, David explica a história. O dragão, Kamish, tinha sido preservado exatamente como era quando caiu, derrotado por 5 caçadores de nível nacional. Antes disso, ele já havia matado centenas de elites. Seu cristal de mana agora alimenta a sede do escritório. David olha para Jinwoo e pergunta se ele está satisfeito. Sem hesitação, Jinwoo dá um passo à frente e instrui todos os presentes a recuar. David levanta uma mão, dizendo à equipe para não interferir. Por enquanto, eles só vão observar. Jinwoo ativa sua habilidade Shadow Extraction. Uma notificação aparece. Shadow Extraction falhou. Ele tenta novamente. Desta vez, névoa negra derrama na câmara. Os ossos maciços do dragão começam a tremer e tremer. Uma figura imponente começa a subir. Uma sombra gigantesca surge. Sua forma tomando forma como de Grae, a besta. A sala em si treme. Estruturas desmoronando sob a energia liberada, o dragão espectral fala. Você é o único que me convocou, Rei dos Mortos, Monarca das Sombras. Pânico entra em erupção entre os agentes do departamento como eles assistem o desdobramento impossível. Kamish, uma vez morto, parece estar ressuscitado. Os olhos do dragão brilham de raiva. Humanos, eu vou matar todos eles. A criatura esmaga contra vidro reforçado, quebrando como gelo frágil. David olha com horror. Este foi vidro fortificado com a mana mais forte e ainda quebra com facilidade. Kamish explode livre de contenção, atraindo o poder para liberar sua respiração mortal. David grita desesperadamente, não há escapatória. Este foi o lendário hálito do dragão, capaz de aniquilação. Mas Jinwoo, calmo e inabalável, dá um passo à frente. Ele fala diretamente com a besta. O cristal de mana dentro do seu crânio já se foi há muito tempo. Você não está mais ligado aos comandos dos governantes. Todos congelam, atordoados, quando percebem que Jinwoo está se comunicando na linguagem dos monstros. Kamish interrompe seu ataque, lentamente seu tom muda. Então isso é o que significa para se tornar o assunto do Monarca das Sombras. Baixando sua cabeça, os arcos do dragão. Como alguém que uma vez serviu o Rei dos Dragões, saúdo você, meu novo senhor. Jinwoo pergunta com cuidado se ele realmente serviu o Rei dos Dragões. Kamish confirma que serviu o Monarca da Destruição, o Dragão Louco. Jinwoo estuda a sombra diante dele, espantado. Seu ego era forte, independente, mesmo superando qualquer soldado que lhe havia convocado antes. Não havia dúvida, este foi um ser de poder aterrorizante. Enquanto isso, a equipe do escritório olha em descrença, vendo o lendário dragão balançar a cauda como uma besta leal antes de Jinwoo. Jinwoo lembra as entidades reveladas a ele pelo sistema, o Rei dos Mortos, o Monarca das Sombras, o Rei dos Gigantes, a Monarcas do Começo. Deve ser um dos 9 monarcas mencionados pelo sistema, mas de repente, Jinwoo percebe algo estranho. O corpo do dragão começa a desmoronar. Kamish explica com uma voz de desvanecimento. Muito tempo tinha passado desde a sua morte. Sua alma não poderia suportar totalmente. Em pânico, Jinwoo tenta comandar o sistema para parar o colapso, mas é inútil. Em seus últimos momentos, Kamish fala: eu invejo seus soldados, que podem servi-lo para a eternidade. Cuidado, meu senhor, os humanos tomaram emprestado a força dos governantes. Com essas palavras finais, a sombra se desintegra completamente, deixando apenas o esqueleto colossal do dragão cair no chão.
Uma notificação aparece, a extração da sombra falhou. O silêncio enche a câmara. Jin-woo se volta para Adam Witch. Sua voz constante, ele pede a ele para dizer ao diretor que ele está realmente arrependido pelo resultado. Ele promete cobrir todos os danos causados. Como Jin-woo parte, a frustração ferve dentro dele. Agentes nas proximidades vacilam em choque enquanto ele soca a porta de metal reforçada, esmagando-a com um único golpe. Após o incidente no escritório, Woo Jin-shu se aproximou de Sung Jin-woo, perguntando onde ele estava desde que ele não tinha sido capaz de alcançá-lo por telefone. Jin-woo calmamente explicou que ele tinha sido em algum lugar por um curto período de tempo, onde nenhuma chamada poderia passar. Ou então perguntou se ele tinha se encontrado com Yoo Jin-woo. Jin-woo parecia intrigado. Yoo esclareceu que Jin-woo supostamente tinha saído assim que recebeu uma mensagem de Jin-woo pedindo para encontrá-lo na sede de um terbureal. Mas Jin-woo negou ter enviado tal mensagem, dizendo que ele tinha acabado de voltar do próprio escritório. Voltando-se para Adam Witch, Jin-woo perguntou se ele sabia alguma coisa sobre a situação. Adam verificou o registro do visitante, mas não encontrou nada. O nome de Yoo Jin-woo não foi listado em nenhum lugar. Chocado, Woo explicou que um caçador das Scavenger Guild havia vindo pessoalmente 2 horas antes para pegar Jin-woo. Adam desaprovado, apontando que, embora os Scavenger Guild tinha laços estreitos com o Boreal, eles não tinham autoridade para agir em seu nome. Ele prometeu chamá-los diretamente instintos de Jin-woo imediatamente incendiado. Algo parecia terrivelmente errado. No outro lado da chamada, Laura dos Scavenger Guild respondeu. Quando Adam descreveu a pessoa que havia levado Jin-woo, ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela perguntou se Sung Jin-woo estava ciente da situação. Adam admitiu que Jin-woo ainda não havia sido informado, mas observou que ele já havia perguntado sobre Jin-woo enquanto estava no Boreal. Laura prometeu que a guilda investigaria o assunto imediatamente. Após a chamada, Adam assegurou Jin-woo que os Scavenger Guild estavam olhando para ele e iria fornecer respostas em breve. Mas quando ele se virou, Jin-woo já tinha ido. Movendo-se rapidamente pela cidade, os pensamentos de Jin-woo correu. Ele percebeu que tinha sido descuidado depois de usar troca de sombra para salvar o presidente Yoo Myung-gun no hospital. Ele tinha esquecido de colocar uma sombra em Jin-woo. A memória do que aconteceu com sua irmã só aprofundou seu medo. E se algo semelhante estivesse acontecendo novamente? Parando em seus rastros, Jin-woo estendeu sua mana e convocou cada uma de suas sombras. Com determinação afiada, ele deu uma única ordem. Encontre Yoo Jin-woo. As sombras surgiram na noite, espalhando-se pelos telhados, ruas e becos, movendo-se como caçadores silenciosos enquanto procuravam por todos os cantos da cidade pela trilha de Jin-woo. Enquanto isso, vários homens estavam espalhados pelo chão, inconscientes e estancados. O responsável ficou sobre eles. Thomas Andrei, o caçador mais forte da América. Ele estava interrogando-os para obter informações sobre o paradeiro de Wang Dong-soo. Percebendo que a situação tinha saído do controle, Thomas ordenou que seus subordinados rastreassem Wang e, acima de tudo, para encontrá-lo antes de Sung Jin-woo, em um prédio deserto e em ruínas. Wang Dong-soo vagueou sobre Yoo Jin-woo, que estava ensanguentado e ofegante, seu corpo coberto de feridas. Enquanto isso, no coração da cidade, Sung Jin-woo ficou na borda de um prédio alto. Suas sombras se espalharam como tentáculos escuros, deslizando pelas ruas para ouvir conversas e varrer qualquer sinal de Jin-woo. Enquanto procurava, Jin-woo se perguntou se os sequestradores já haviam fugido da cidade. O pensamento parecia improvável. Jin-woo era um caçador de combate do tipo D, não alguém que as pessoas comuns pudessem facilmente dominar, mesmo em números. A única pista apontava para a guilda do limpador. A suspeita caiu sobre Wang Dong-soo, o irmão mais novo de Wang Dong-soo, que uma vez pereceu em um calabouço onde apenas Jin-woo e Jin-woo sobreviveram. Para Wang, ficou claro quem ele acreditava ser o responsável, e ele estava esperando sua chegada na América. A raiva queimou nos olhos de Jin-woo. Se algo tivesse acontecido com Jin-woo, ele jurou que aqueles por trás pagariam sem misericórdia. De volta à sede da guilda de catadores, funcionários relataram a Thomas André que Wang Dong-soo ainda estava longe de ser encontrado. Thomas refletiu sobre a imprudência das ações de Wang. Como um caçador S-Rank, Wang deveria ter entendido a grande lacuna de poder entre ele e Jin-woo. Agindo contra ele foi nada menos do que suicida. A única explicação foi que Wang acreditava Thomas. Ele iria protegê-lo das consequências. Thomas fez uma chamada para Laura, seu assessor de confiança. Ele admitiu que ele poderia ter sido muito leniente com seus membros da guilda e pediu uma atualização.
Laura explicou que, com a ajuda de um ter boreal, eles tinham analisado os padrões de movimento de Wanda ao longo do mês passado. 3 locais se destacaram onde Wanda havia se desviado de suas zonas de atividade habituais. Thomas imediatamente ordenou que todos os membros disponíveis da Guilda de Catadores se mudassem para essas 3 áreas, declarando que ele pessoalmente lideraria a busca. Curioso, ele perguntou como Laura havia conseguido garantir a cooperação do boreal tão rapidamente. Laura respondeu que ela tinha avisado-os do perigo iminente. Se Wang não foi encontrado em breve, um confronto direto entre Thomas André e Sung Jin-woo era inevitável. Isso era algo que o boreal desejava desesperadamente evitar. No Unter Boreal, a tensão correu alto. Os agentes correram com relatórios e Adam Witch informou o diretor David Brennan de uma descoberta preocupante. A guilda de catadores cancelou abruptamente todas as suas incursões e aterrou seus membros. Cada caçador estava em movimento. David imediatamente percebeu as implicações. Se toda a guilda de catadoras foi mobilizada, isso só poderia significar uma coisa. Thomas André estava por trás disso. O que quer que estivesse acontecendo era muito maior do que eles esperavam. Enquanto isso, dentro de uma fábrica deserta, Yojino foi mantido em cativeiro. Fruído e sangrando, ele sentou-se cercado por vários homens com Wang Dong-soo de pé sobre ele. Um dos subordinados de Wang hesitou, perguntando se eles estavam indo longe demais. Mas Wang rejeitou a preocupação. Ele explicou que não tinha intenção de matar Jino. Ele só queria uma resposta. Wang lembrou o aviso de Thomas André para não tocar Sung Jin-woo. Confrontar Jin-woo diretamente era muito perigoso, mas Jin-woo era diferente. Para Wang, havia apenas uma coisa que vale a pena ouvir, que Jin-woo tinha matado seu irmão. Com raiva em sua voz, ele atingiu Jin-woo, ordenando-o para acordar. Sangue gotejado como um dos homens murmurou que Jin-woo era extraordinariamente difícil. Qualquer ser humano normal teria morrido agora. Agarrando Jin-woo pela cabeça, Wang bateu na parede. Ele zombava que a bravura era admirável, mas a teimosia não ganharia perdão. Matar Jin-woo não era seu objetivo. Em vez disso, Wang revelou um plano cruel. Um de seus homens era um curador habilidoso. Sempre que a vida de Jin-woo estava à beira do fim, ele seria salvo e forçado de volta ao ciclo da dor. A fábrica havia sido abandonada por mais de 5 anos. Ninguém iria ouvi-lo, não importa o quão alto ele gritasse. Até Jin-woo deu a resposta que Wang queria, seu sofrimento nunca acabaria. Wang se inclinou mais perto, perguntando se Jin-woo queria falar agora. Com lábios trêmulos, Jin-woo lutou para responder, mas em vez de implorar, ele desafiadoramente levantou a mão e virou Wang fora. Fury consumido Wang. Ele agarrou Jin-woo e bateu em um pilar de concreto com força de esmagamento de ossos. Uma voz das costas avisou para parar antes que ele acidentalmente matou o cativo. Mas Wang acenou, dizendo que o interrogatório tinha apenas começado. E desvanecimento, Jin-woo de repente viu uma visão. O rosto do irmão de Wang apareceu em sua mente, perturbando-o ainda mais. Naquele momento, Wang notou algo. No canto da fábrica estava uma figura camuflada em silêncio. Um soldado sombra. Confuso, Wang rasgou sua jaqueta e estreitou os olhos. Ele se perguntou se uma pausa no calabouço havia ocorrido. De onde aquela criatura tinha vindo? Snarling que ele não tinha tempo a perder. Wang correu direto para a sombra. De volta à Coreia, a mãe e a irmã de Sung Jin-woo se sentaram coladas. Para a televisão. A mãe, preocupada, se perguntou em voz alta se Jin-woo estava seguro. Da porta, o soldado sombra, Beru, ouviu. Ele pensou consigo mesmo que se houvesse alguma coisa que seu senhor não pudesse suportar, então ninguém estaria seguro. A família assistiu em silêncio. Como o feed de notícias anunciou a chegada de Jin-woo nos Estados Unidos. De repente, a expressão de Beru. Uma aura perigosa familiar tinha explodido. Ele reconheceu. O rei estava furioso. Corte para as ruas do Zewa. Vários carros rasgaram no tráfego. Os membros da guilda de catadores estavam em movimento. Em um dos veículos, Thomas André ordenou que o motorista parasse. Ele sabia da situação. Já tinha escalado. Thomas chutou sua porta aberta e saiu, dizendo a seus homens para se moverem rapidamente e que ele iria à frente deles. Como ele saiu, um subordinado murmurou que eles seriam enterrados em reivindicações de compensação no dia seguinte, em uma fábrica abandonada. Wang Dong-soo deu um golpe brutal no estômago. Yojino assistiu e, por um momento, permitiu-se acreditar que ele foi salvo. O ataque enviou o caçador S-Hunt Wan se alastrando. O verdadeiro salvador, no entanto, foi Sung Jin-woo. Ele havia rastreado o grupo e usado troca de sombras com um de seus soldados sombra, um trabalho de sombra, para interceptar o ataque
Proteger Jin-woo. Depois de jogar o claro do edifício, Jin-woo correu para o lado de Jin-woo e tentou administrar uma poção de cura. Uma notificação do sistema interrompeu-o. Itens de cura não poderiam ser usados em um alvo cujo HP tinha caído abaixo de 10%. Frustrado, Jin-woo escaneou a área e virou-se para os dois homens de pé nas proximidades. Ele exigiu saber se qualquer um deles era um curador e ordenou isso para tratar Jin-woo imediatamente. Um dos homens, invisivelmente tremendo, insistiu que ele não entendia a linguagem de Jin-woo. Wang, tendo se recuperado, tropeçou de volta para a sala. Ele esclarece para o homem: ele está pedindo para você curar o cara. Wang empurrou para frente e tentou a agulha Jin-woo, sugerindo: esta foi a sua primeira reunião cara a cara. Ignorando a pergunta, Jin-woo repetiu seu comando para um curandeiro. Um dos capangas protestou que eles deveriam ser consultados com seu chefe primeiro, antes que o homem pudesse terminar essa desculpa. Jin-woo agarrou-o pelo rosto e bateu contra um pilar de aço. Ele se virou para o segundo homem e perguntou diretamente se ele poderia realizar magia de cura. O homem entrou em pânico, dizendo que ele não tinha se inscrito para lidar com Sung Jin-woo. Quando ele admitiu que não poderia curar, Jin-woo bateu no chão. Vendo a força esmagadora de Jin-woo, Wang deu um passo à frente e acusou-o de matar seu irmão. Jin-woo, fraco e desvanecimento, tentou avisar Jin-woo para ter cuidado. Jin-woo disse Jin-woo para não falar em sua condição e enfrentou a acusação de Wang. Wang exigiu saber se Jin-woo tinha realmente matado seu irmão e o resto de sua equipe. Jin-woo respondeu friamente que Wang deveria ir perguntar ao próprio irmão. Enfurecido, Wang pulou com um soco, mas Jin-woo foi mais rápido. Jin-woo esquivou-se e contra-atacou, enviando Wang voando para fora do prédio. Antes que Wang pudesse chegar aos seus pés, Jin-woo já estava ao lado dele, calmo e imóvel. Wang tentou atacar novamente, mas começou a bater repetidamente a cabeça de Wang no chão. Naquele momento, Thomas André chegou à cena e gritou para que eles parassem. Ele repreendeu Wang por desobedecer seu aviso para não tocar Jin-woo. Em seguida, voltou sua atenção para o homem fazendo o espancamento. Thomas exigiu saber se Wang estava vivo. Jin-woo respondeu sem suavidade que ele ainda não estava acabado. Thomas, tentando desescalar, ofereceu uma pechincha. Se Jin-woo soltasse Wang, Thomas ignoraria o que havia acontecido e deixaria o assunto deslizar. Jin-woo perguntou o que aconteceria se ele se recusasse. Thomas, seu temperamento subindo, deixou claro que a recusa transformaria a oferta em uma ordem e uma ordem apoiada pela força. Sem responder, Jin-woo atirou Wang para o ar. Como Wang voou, ele implorou silenciosamente a Thomas, pedindo-o para intervir e matar Jin-woo. Jin-woo deu um passo à frente e enfrentou Thomas. Thomas advertiu que talvez o outro homem ainda não sabia quem ele era. Jin-woo rejeitou o aviso. Ele afirmou que a identidade de Thomas não mudou o que tinha que acontecer. Thomas, surpreso, pensou consigo mesmo que Jin-woo sabia claramente quem ele era e ainda agiu sem medo. Um desafio desconhecido, mas perigoso. Um rápido flash do passado de Thomas encheu os pensamentos de Thomas. Ele havia nascido na pobreza como um imigrante e sobreviveu confiando em um talento brutal para a violência. Essa crueldade lhe valeu a reputação do mais forte. Através de batalhas constantes, ele acumulou poder, influência e riqueza, esmagando qualquer um que estivesse contra ele, convencido de que a violência era a forma mais verdadeira de justiça. Ele havia se construído em um governante em seu próprio direito. De volta ao presente, mais membros da Guilda Destruidora. Derramados sobre a cena à medida que avançavam, uma onda de choque maciça rasgou a área. Uma explosão de força que varreu-los e demoliu tudo em seu caminho. Quando a poeira se instalou, eles perceberam que o próprio Thomas tinha sido jogado de volta pelo impacto. Seus homens verificado nele, ansioso. Thomas pediu-lhes para manter a sua distância de Jin-woo, panicou do lado através de seguidores de Thomas como eles reconheceram o perigo e começou a puxar para trás. Enquanto o impasse se desdobrou, Jin-woo ordenou um de seus soldados da sombra para levar Jin-woo para o hospital mais próximo e fazer o que fosse necessário para garantir o tratamento adequado. Uma vez que a segurança de Jin-woo foi assegurada pela sombra, Jin-woo voltou toda a sua atenção para Thomas André e os membros restantes da Guilda Scavenger. Com um único movimento, ele convocou seu exército de soldados das sombras, uma força imponente que se formou em torno dele, pronto para envolver toda a Guildas. Vendo isso, os olhos de Thomas André se iluminaram com emoção. Finalmente, ele encontrou um oponente digno de sua força. Internamente, ele rejeitou todos os pensamentos de Wang Dong-su e do passado. Nada disso importava mais.
A única maneira de resgatar seu orgulho danificado era simples. Ele teve que matar Sun Jin-woo. Apesar dessa determinação ardente, Thomas deu um último aviso. Ele disse a Jin-woo que não era tarde demais para admitir seu erro, dar um passo atrás e pedir desculpas. Se o fizesse, ele pouparia sua vida. Mas Jin-woo não desperdiçou palavras. Em vez disso, ele levantou a mão e o jogou fora. O gesto fez a fúria de Thomas ferver. Seu corpo começou a se transformar enquanto ele roncava que Jin-woo se arrependeria de recusar essa última chance. Ambos os lados se prepararam para a batalha. Jin-woo sinalizou seu soldado sombra e, em um instante, o exército negro avançou, atacando os caçadores. Thomas reagiu com a mesma rapidez, ordenando que sua guilda interceptasse. Os caçadores de catadores correram para encontrar a cabeça de assalto. Seus tanques tomaram uma posição defensiva, colocando seus escudos mágicos em uma parede imponente em uma tentativa desesperada de retardar a maré avançada. Mas a pressão das sombras era esmagadora. A parede rachada e a defesa foi quebrada. No momento em que a barreira caiu, dezenas de soldados das sombras foram destruídos em um instante, esmagados pela força esmagadora de Thomas André sozinho. Olhando para frente, Thomas avistou Tusk. O mago Orcalto tinha lançado hino de proteção, invocando uma barreira brilhante para bloquear seu avanço. Sem hesitação, Thomas rasgou o escudo, saltando para a frente e esmagando seu punho diretamente no rosto de Tusk. Mesmo quando o golpe caiu, Thomas percebeu a verdade. Seus membros da guilda não tinham chance contra esses monstros. Deixando-os para trás, ele entrou mais fundo no prédio onde Jin-woo estava esperando. Dentro, o local era sombrio. A maioria dos caçadores de guildas já estavam deitados, derrotados no chão, sombras pairando sobre eles. Em meio ao caos, o próprio Jin-woo ficou envolvido em batalha, cortando os caçadores com precisão mortal. Thomas rugiu e se lançou contra ele. Mas antes que ele pudesse alcançar seu alvo, Iron deu um passo à frente, bloqueando seu caminho. Com um único soco furioso, Thomas exigiu que o cavaleiro se afastasse. O impacto quebrou o escudo e a armadura de Iron, enviando-o bater no chão em um golpe. Mas quando Thomas olhou novamente, Jin-woo tinha ido embora. Confuso, ele escaneou o campo de batalha apenas para senti-lo aparecer ao seu lado. Antes que Thomas pudesse reagir, a adaga de Jin-woo atingiu. Mas para o choque do Monarca Sombra, o ataque não teve efeito. Thomas respondeu imediatamente. Seu punho bateu em Jin-woo, enviando-o voando através do ar. Ele declarou que este era o poder de um caçador de nível nacional. Mesmo antes de Jin-woo poder bater no chão, Thomas estendeu a mão, usando psicocinese para arrastá-lo de volta. Ele declarou que Jin-woo deveria sentir a diferença em sua força e desespero, mas Jin-woo não era impotente. Enquanto estava sendo puxado, ele invocou a autoridade do governante, trancando Thomas no lugar. Os olhos do caçador maciço se ampliaram em descrença. Ele percebeu que Jin-woo estava esmagando sob o poder invisível, deixando-o completamente imobilizado. Apesar da atração psíquica, Jin-woo fechou a distância e cortou para frente. O golpe aterrou o verdadeiro, forçando Thomas a tossir sangue enquanto cambaleava de volta e caiu no chão. Mal ficando em pé, Thomas olhou para o sangue escorrendo de seus lábios, atordoado. Jin-woo não diminuiu a velocidade. Ele voltou a carregar, lembrando Thomas de suas palavras anteriores. Agora foi Jin-woo que os repetiu de volta. Sinta a diferença em nossa força e desespero. Com velocidade cegante, ele desencadeou uma enxurrada de golpes. Thomas lutou para se defender, seu quadro gigante forçado para trás sob o ataque implacável. Finalmente, o caçador mais forte do mundo quebrou. Seu rugido trovejava pelo campo de batalha. Ele jurou que pararia de subestimar seu oponente. A energia dourada irrompeu de seu corpo enquanto ele ativava sua habilidade final. Reforço. Sua transformação havia começado. Enquanto isso, os agentes do Unter Boreal já estavam a caminho do campo de batalha. Dentro do carro, Adam Witch foi questionado sobre a situação. Ele explicou que não havia tempo para passar por todos os detalhes. Um dos homens com ele acrescentou que, como civis, eles podem não perceber o perigo, mas chegar mais perto poderia facilmente custar-lhes suas vidas. De volta à fábrica, Thomas André completou sua transformação completa. Naquele momento, Jin-woo se lembrou de algo que Kamish dissera uma vez, que 4 humanos foram escolhidos para herdar o poder do governante. Ficou claro agora. Aqueles sobreviventes do ataque Kamish se tornaram os 4 caçadores de nível nacional e Thomas André era um deles. Thomas correu direto para Jin-woo. O Monarca das Sombras se mudou para encontrá-lo, mas parou enquanto Thomas preparava seu ataque. Em um instante, o chão abaixo dele quebrou quando Thomas bateu com força esmagadora. Jin-woo escapou por pouco do golpe. Thomas seguiu com outra habilidade.
Pânico se espalhou entre os membros da guilda, que gritaram para que todos se afastassem dele. Um vórtice rodopiante apareceu. Thomas criou um buraco negro. Tudo nas proximidades foi puxado em direção a ele, sombras e detritos. Jin-Woo estabilizou-se com a autoridade do governante, resistindo à atração. Que força, ele pensou. Este poder é como um buraco preto. Sem a minha autoridade, eu teria sido arrastado para dentro também. De repente, uma explosão violenta rasgou a área, destruindo metade do edifício. Em meio à destruição, Jin-Woo emergiu ileso. Olhando para baixo, ele viu Thomas abaixo, fugindo que ele não perderia seu alvo desta vez. Como os caçadores restantes evacuados com os feridos, Thomas lançou-se para cima na velocidade da luz. Mas Jin o encontrou de frente, pisando em seu rosto no ar e chutando, enviando o caçador gigante caindo de volta. Thomas usou telecinese novamente para puxar Jin-Woo, mas o monarca contra-atacou com a autoridade do governante, arrastando Thomas em direção a ele. Thomas percebeu que seu oponente pretendia entrar em confronto diretamente. Aceitando o desafio, ele se assou. Seus punhos colidiram com força explosiva, ondas de choque rasgando o campo de batalha. Para a descrença de Thomas, o ataque de Jin-Woo quebrou sua armadura reforçada. O brilho frio e desapontado do monarca cortou mais fundo do que o próprio golpe. Thomas foi conduzido para o chão. Ele se levantou, gritando de raiva, e deu outro soco maciço. Mas Jin-Woo escorregou com facilidade, dirigindo seu joelho no rosto de Thomas e quebrando mais de sua armadura de ouro. Até agora, os agentes do Unterboreal tinham chegado no local. Eles foram congelados em choque com a destruição causada por apenas 2 indivíduos. Um homem avisou Adam Witch para ficar para trás, apontando para algo que tinha acabado de ser lançado através do campo de batalha. Witch perguntou o que era, apenas para ser dita a verdade. Foi o próprio Thomas André. Lá, deitado no chão, o caçador mais forte da América estava sendo espancado impiedosamente por Jin-Woo. Pensamentos de Thomas cambaleou. Como pode um caçador tipo mago exibir tal poder esmagador e velocidade? Evocando que a força permaneceu, ele jurou que não poderia perder desta forma e tentou um contra-ataque. Mas a velocidade de Jin-Woo foi esmagadora. Ele desviou o ataque com facilidade e rasgou mais da armadura de Thomas. Furioso, Thomas forçou-se de volta, fugindo seu nome. Ele declarou que ele era Thomas Andrei e exigiu saber se seu oponente realmente achava que isso era suficiente para derrubá-lo. Mas Jin-Woo era implacável. Ele apareceu atrás de Thomas e bateu. Golpeou novamente, lembrando que não importava quem ele era. Ele continuou o estancamento, dirigindo seus punhos em Thomas uma e outra vez, quebrando tanto sua armadura e seus ossos. Agente Witch pediu para o assalto parar, mas a ira de Jin-Woo não aliviou. Ele manteve golpeando até Thomas foi quebrado e mal capaz de ficar de pé. Finalmente, o grande Thomas André se rendeu. Ele admitiu a derrota, dizendo que acabou. Só então Jin-Woo finalmente parou seu ataque. Adam Witch olhou com descrença para ver o caçador mais forte do mundo reduzido a tal estado. Ele se perguntou quantos caçadores na existência poderiam ter realizado tal coisa. Talvez nenhum. E uma vez que a notícia desta propagação, o mundo inteiro seria abalado em seu núcleo. Branco imediatamente ordenou os caçadores no local para tratar Thomas de uma só vez. Um deles relatou sombriamente que cada osso no corpo de Thomas tinha sido quebrado e sua perda de sangue foi grave. Orando sozinho não seria suficiente. Todos eles precisariam combinar sua força. No entanto, em meio à devastação, um detalhe se destacou. Apesar da grande escala da batalha, ninguém havia morrido. Witch soprou um suspiro pesado de alívio. Para uma batalha dessa magnitude, esse resultado foi tão bom quanto eles poderiam ter esperado. Mas então, um agente chamou sua atenção para algo próximo. Quando eles chegaram, eles encontraram um corpo sem vida deitado nos escombros. Era um Teruan do Dong-Soo, e Sung Jin-Woo não estava em nenhum lugar para ser encontrado. De volta à Coreia, Sung Jin-Woo sentou-se silenciosamente em cima de um prédio alto. Através de troca de sombra, ele havia retornado instantaneamente da América, mudando de lugar com Beru imediatamente após sua batalha com Thomas André. Outra presença permaneceu ao lado dele. Jin-Woo virou-se para ele e observou que tinha sido um longo tempo desde que tinha posto os pés na Coreia. Em outro lugar, Beru apareceu em um quarto de hospital, usando suas habilidades de cura para tratar ferimentos de Jin-Woo. Não muito tempo depois, uma sombra ajoelhou-se antes de Jin-Woo e pediu para ser dado um nome. Esta era a sombra nascida de um Teruan de Dong-Soo. Jin-Woo considerou por um momento, então decidiu.
Uma vez que ele tinha perdido sua vida para a ganância, seu nome seria Ganância. Depois de nomeá-lo, Gino ordenou que ele inclinasse a cabeça para o chão, estabelecendo a lealdade da sombra. No dia seguinte, de volta aos Estados Unidos, Gino fez o seu caminho para a Conferência Internacional da Guilda. Fora do local, grandes multidões de repórteres se reuniram. Gino perguntou a Adam Witt sobre a atenção, e Adam explicou que a mídia provavelmente tinha ouvido falar de seu confronto com Thomas André. Quando Gino entrou no prédio, ele pensou consigo mesmo que não queria mais se debruçar sobre Guangdong Sul. Seu propósito na América era singular. Uma vez que suas perguntas foram respondidas, ele não teria mais motivos para permanecer. Fora da sala de conferências, os principais representantes da Guilda do Mundo se reuniram. No momento em que Gino entrou na sala, a atmosfera mudou. Todos os olhos se voltaram para ele. Sussurros se espalharam rapidamente pela multidão. As pessoas murmuraram sobre o homem que havia ficado contra Thomas André e quase o matou, o mesmo ter que também desempenhou um papel decisivo durante a crise do Portão de Tóquio. Logo depois, a apresentação começou. Um cientista subiu ao palco e se apresentou como Dr. Pelzer. Ele se dirigiu à Assembleia, lembrando-lhes que os portões estavam aparecendo com frequência crescente em todo o mundo. Mas havia algo mais, algo menos conhecido. A atividade estranha também havia sido detectada acima dos céus. Ele explicou que a energia mágica na atmosfera estava ficando mais espessa e densa do que nunca. Para descrever esse novo fenômeno, ele introduziu um termo, a magisfere, um mapa iluminado na tela atrás dele, exibindo 9 locais específicos onde a magisfere havia se formado. De todos eles, a maior concentração de energia mágica havia sido registrada acima de Seul, Coreia do Sul. A revelação fez com que todo o salão mudasse seu olhar para Jin-woo, sua suspeita clara. Percebendo a tensão, Dr. Belzer rapidamente os tranquilizou. Não havia razão para acreditar que Sung Jin-woo estava controlando a Masfere. Se ele realmente exercesse tal poder esmagador, ele já seria algo além de caçadores inteiramente. Enquanto isso, Jin-woo silenciosamente considerou o estranho fenômeno. Ele se perguntou se os 9 locais que apareceram poderiam de alguma forma estar conectados ao número de governantes e monarcas. O doutor no palco concluiu seu relatório. Ele admitiu que a causa dos distúrbios permaneceu desconhecida e, no momento, não havia nada que a humanidade pudesse fazer para detê-lo. Ainda assim, ele insistiu que essa incerteza não deveria levar a uma ação. O mundo, alertou, poderia em breve enfrentar outra grande revolta. Quando o doutor se afastou, o diretor David Brennan caminhou até o centro do palco. Ele perguntou ao doutor se a apresentação estava concluída. Uma vez que o homem confirmou, David disse ao público que continuaria a partir daí. Com um tom pesado, David começou a se dirigir aos caçadores reunidos diante dele. Ele revelou notícias trágicas. Christopher Reed, um dos caçadores de nível nacional mais poderosos do mundo, havia sido assassinado há 2 semanas. Choque ondulado através da Assembleia. Murmúrios espalhados pela sala. Caçadores sussurraram em descrença. Como alguém tão forte quanto Christopher poderia ter sido morto? Quem poderia dominá-lo? Alguns até especularam se o homem misterioso que lutou contra Thomas André no dia anterior poderia estar envolvido. Através de tudo, Sung Jin-woo sentou-se silenciosamente, sua expressão inalterada. David, em seguida, continuou seu relatório. O Hunter Boreal identificou um possível suspeito, conhecido apenas como Suspeito S. Uma foto brilhou na tela. Os caçadores olharam em descrença. O homem parecia exatamente com o pai de Jin-woo, Sung Wan. Confusão irrompeu em toda a sala. Alguns caçadores murmuraram na ignorância, alegando que todos os asiáticos pareciam iguais. Mas outros imediatamente notaram a estranha semelhança com Jin-woo. Naquele momento, a mana de Jin-woo acendeu ligeiramente. A raiva e o conflito surgiram dentro dele enquanto ele olhava para a imagem. Em sua mente, ele questionou por que os governantes haviam permitido que uma masmorra produzisse uma criatura que carregasse a aparência de seu pai. Ele lembrou as palavras finais de Kumish, imaginando se essa revelação estava de alguma forma conectada. David explicou ainda mais. O suspeito havia sido encontrado dentro de um portão nos Estados Unidos. Enquanto o homem falava coreano fluentemente, o Boreal trouxe Wang Dong-soo, um caçador coreano-americano, para conduzir um interrogatório. Mas durante o interrogatório, o homem de repente tornou-se violento. Ele superou Wang, destruiu grande parte da sede do Boreal e desapareceu. Com base no incidente e sua imensa força, o Boreal concluiu que Suspect S era provavelmente um monstro humanoide,
e o assassino responsável pela morte de Christopher Reed. A raiva do interrogatório apareceu na tela. Jin-woo assistiu como seu pai avisou para nunca mais colocar os pés na Coreia novamente. O soldado Sombra, ganância de Pei, confirmou em voz alta. Não havia dúvida. O homem era de fato Sung Yu-wan. David terminou por anunciar que o Unter Boreal iria solicitar a cooperação de guildas em todo o mundo para capturar o suspeito S. Ele pediu a todos para relatar avistamentos imediatamente. Quando perguntado se havia provas de que o homem não era humano, David respondeu que sua omissão humana era idêntica à de uma besta mágica. Outro caçador perguntou se o suspeito realmente alegou ser um humano que tinha desaparecido dentro de uma masmorra, e se essa pessoa já havia existido. David confirmou ambos, mas quando pressionado sobre por que a identidade do homem não tinha sido revelada, David admitiu a verdade. O suspeito estava ligado a alguém presente na sala e foi por isso que o Boreal tinha retido os detalhes. Naquele momento, Liu Zirong, caçador de 7 estrelas da China, levantou a voz. Ele argumentou que revelar a identidade do suspeito ajudaria a investigação. Olhando diretamente para Jin-woo, Liu exigiu saber qual a conexão que o monstro tinha com ele. Relutantemente, o diretor da vida admitiu a verdade. Durante o interrogatório, o homem alegou ser o pai de Sung Jin-woo. O quarto caiu em silêncio atordoado. Liu Zirong virou-se para Jin-woo e perguntou o que ele faria se Suspect S realmente fosse seu pai desaparecido e se outros caçadores tentassem caçá-lo. A resposta de Jin-woo foi firme. Ele declarou que os caçadores existiam para caçar monstros. Se o suspeito S realmente era um monstro, então o próprio Jin-woo lidaria com ele. Mas se o homem não fosse o monstro e verdadeiramente seu pai, então Jin-woo se posicionaria contra qualquer um que tentasse prejudicá-lo. Sua voz endureceu quando ele jurou proteger sua família, mesmo que isso significasse fazer um inimigo de todos os caçadores do mundo. Mais tarde, fora do corredor, Adam Witch se aproximou de Jin-woo. Curioso, ele perguntou se Jin-woo realmente queria dizer essas palavras. Jin-woo respondeu sem hesitação. Ele fez. Adam observou que talvez houvesse apenas 2 caçadores em todo o mundo ousado o suficiente para falar de tal forma diante de centenas dos caçadores mais fortes de mais de 120 nações. Quando Jin-woo perguntou quem era o outro, Adam respondeu que era Thomas Andrei, atualmente se recuperando no hospital. Adam então convidou Jin-woo para participar da festa que o Boreal havia preparado para os caçadores. Mas antes que Jin-woo pudesse responder, Liu Zirong e vários caçadores chineses se aproximaram. Liu falou em chinês e Adam traduziu. Liu estava dizendo a Jin-woo que uma vez ele havia pego um monstro gigante na costa, a mesma criatura que Jin-woo havia deixado escapar. Liu explicou que a batalha tinha sido muito mais difícil do que o esperado, especialmente desde que foi travada sobre a água. A partir daquele dia, ele admitiu que estava ansioso para conhecer Jin-woo, curioso sobre o tipo de caçador que poderia derrotar esses inimigos poderosos com facilidade. Liu estendeu a mão e Jin-woo aceitou. Enquanto ele assistia a Liu se afastar, Jin-woo pensou consigo mesmo que sua primeira impressão do homem estava errada. Sob seu exterior rude, Liu Zirong era realmente uma pessoa interessante. Adam então explicou que Lou também havia expressado esperança de que Suspect S não era verdadeiramente parte da família de Jin-woo. Jin-woo respondeu calmamente que estava tudo bem. Ele entendeu. Logo depois, o diretor David se aproximou de Jin-woo e perguntou se ele tinha um momento para conversar. A cena mudou, mostrando Jin-woo sentado em frente a Asha. Summer. Ela cumprimentou educadamente, observando que tinha sido algum tempo desde que se conheceram pela última vez. Ela com cuidado, querendo saber o que o atualizador queria com ele agora. Ele respondeu que ele nunca tinha esperado que ela viesse encontrá-lo novamente. A expressão de Soner se tornou séria. Ela confessou que ela tinha sido assombrada pelo mesmo sonho recorrente todas as noites. Nesse sonho, o mundo, caçadores de topo foram caçados um após o outro por uma figura misteriosa. Alguns dias depois, os sonhos que Asha Summer falou começaram a se tornar realidade. Jin-woo questionou-a cuidadosamente, perguntando se ela havia conhecido Christopher Reed. O diretor David Brennan respondeu em seu lugar. Ele explicou que o Boreal tinha realmente avisado Christopher, mas o homem se recusou a ouvir, e o resultado já era conhecido. Summer continuou sua explicação. Ela tremeu ao descrever como os caçadores mais fortes do mundo, as mesmas pessoas que tinham sido apoiando humanidade, estavam destinados a ser caçados um após o outro. Ela insistiu que os perseguidores não iriam parar até que todos tinham caído. Jin-woo queria saber se sua razão para a visita era para avisá-lo pessoalmente. Summer balançou a cabeça. Em vez disso, ela explicou que ela tinha vindo para pedir e para proteger os próprios caçadores. Ela admitiu que ela tinha tentado
tentado inúmeras vezes para lembrar os rostos daqueles que estão sendo mortos em seus sonhos, mas falhou a cada vez. Em uma tentativa de descobrir suas identidades, ela tinha usado sua habilidade única dentro do próprio sonho. Mas quando ela entrou em contato direto com o poder infinito que o cercava, ela foi forçada a acordar. Mesmo assim, ela se lembrou de algo vividamente. A voz que ela tinha ouvido quando seus olhos encontraram essa força esmagadora. Jinwoo perguntou o que essa voz tinha dito. Saner contou como ela havia ordenado que ela voltasse e se preparasse para a guerra. Ouvindo isso, Jinwoo percebeu a verdade. Essa foi a mesma guerra entre governantes e monarcas que o Rei dos Gigantes uma vez o alertou sobre. Ele se perguntou qual lado estava realmente caçando os caçadores. Ele então perguntou a Saner por que ela queria que ele protegesse os caçadores. Ela explicou que ela tinha sentido dentro dele o mesmo tipo de imenso poder que ela tinha encontrado em seus sonhos. Jinwoo imediatamente entendeu. Ela deve ter visto um vislumbre do poder do monarca sombra dentro dele naquela época. O diretor David Brennan, em seguida, deu um passo à frente. Ele esclareceu que, seres caçadores de caça não eram como inimigos comuns. Eles existiam muito além do nível dos seres humanos. O Boreal estava pedindo Jinwoo para usar sua força esmagadora para detê-los. David admitiu que no início eles tinham duvidado se Jinwoo era realmente o único capaz de proteger os outros, mas depois de testemunhar sua batalha com Thomas Andrei, eles não tinham mais dúvidas. Ele assegurou Jinwoo que o Boreal estava disposto a oferecer qualquer coisa que desejasse, mesmo o maior tesouro que Kamish havia deixado para trás, o Runestone. Ele lembrou Jinwoo que havia caçadores a quem tinham sido concedidas bênçãos poderosas, e foi por causa de sua força que o mundo ainda sobreviveu. Se esses caçadores foram perdidos, então a própria humanidade entraria em colapso. Mas Jinwoo balançou a cabeça. Calmamente ele lhes disse que não poderia fazer o que eles estavam perguntando. David ficou chocado. Ele perguntou se a recusa de Jinwoo tinha algo a ver com guardar rancor contra Thomas André. Jinwoo negou. Sua razão era diferente. Ele explicou que o verdadeiro problema era que ele ainda não sabia quem ele deveria estar lutando. Com isso, Jinwoo levantou-se de seu assento e começou a sair. Enquanto ele se afastava, o agente Adam Witch refletiu sobre as palavras anteriores de Jinwoo na sala de conferências, seu voto de proteger sua família, mesmo que isso significasse ficar de pé contra todos os caçadores do mundo. Então Jinwoo, de repente, parou e voltou para Adam. Ele perguntou se seria possível receber uma lista dos caçadores que o Boreal queria que ele protegesse. Ele acrescentou que apreciaria a chance de conhecê-los pessoalmente. Ao ouvir isso, Adam Witch sorriu calorosamente. Ele concordou sem hesitação. O tempo avançou rapidamente para o último dia da International Guild Conference, um evento conhecido como a Noite dos Caçadores. Jinwoo participou ao lado de Jinwoo, que agora tinha feito uma recuperação completa. Jinwoo perguntou como seu amigo estava se sentindo. Jinwoo respondeu com um sorriso, dizendo: ele era tão bom quanto novo. Enquanto os dois caminhavam juntos, murmúrios os seguiram. As pessoas sussurravam com admiração sobre Jinwoo, observando que, mesmo estando tão perto, eles não podiam sentir sua presença. Eles concordaram que ele estava operando em um nível totalmente diferente. Seus olhos, em seguida, mudou-se para Jinwoo. Alguns observaram que ele era o homem que havia lutado contra Thomas Andrei a fim de proteger Jinwoo. Durante o encontro, um homem se aproximou de Jinwoo. Ele se apresentou como o CEO de uma corporação global especializada no comércio de restos de monstros. Com um sorriso educado, ele expressou seu desejo para comprar todos os monstros gigantes que Jinwoo tinha caçado no Japão, e ele perguntou se Jinwoo tinha tempo para discutir negócios. Jinwoo balançou a cabeça e explicou que ele pessoalmente lidou com ataques enquanto seu vice-presidente gerenciava assuntos de negócios. Com isso, ele deixou Jinwoo para lidar com o CEO, pensando consigo mesmo que Jinwoo estava finalmente vivendo à altura do papel de um bom vice-presidente. Como Jinwoo se afastou, o agente Adam Witch aproximou-se e entregou-lhe a lista de caçadores que ele havia solicitado anteriormente. Adam explicou que a lista classificava os caçadores de acordo com sua atividade e contribuições. Curioso, Jinwoo perguntou onde ele ranqueou. Adam respondeu que, considerando sua derrota dos gigantes, ele provavelmente cairia em terceiro ou quarto lugar. Jinwoo olhou para os nomes, pensando consigo mesmo que era tedioso memorizar todos eles. Em vez disso, ele considerou simplesmente colocar soldados sombra em cada um. Dessa forma, ele poderia rastrear aliados, identificar inimigos e até alcançar os governantes através dessas conexões, se necessário. Enquanto ele estava profundamente em pensamento, ele sentiu uma presença se aproximando. Tervou pediu-lhe para ser cauteloso. Jinwoo assegurou-lhe que não havia necessidade de se preocupar. A presença acabou por ser Thomas André. O caçador maciço parou na frente de Jinwoo e explicou por que ele tinha vindo. Levantando o braço, Thomas revelou que o dano mágico que ele sofreu durante sua batalha foi muito grave. Mesmo com os esforços combinados de curandeiros e médicos, a lesão tinha apenas parcialmente recuperado, cura lenta, mas incompleta.
Thomas admitiu que após a sua luta, Jinwoo tinha sido capaz de aniquilar toda a sua guilda. No entanto, apesar o caos, ninguém na guilda Scavenger tinha morrido, além de Wang Dongsu, o responsável por iniciar o incidente. Olhando diretamente para Jinwoo, Thomas perguntou por que ele os poupou. Jinwoo respondeu claramente, porque eles não tinham cometido qualquer crime merecendo a morte. Thomas aceitou a resposta com um aceno. Como ele começou a se afastar, ele mencionou sua intenção de dar Wang um funeral adequado. Embora Wang tinha cometido pecados merecendo a morte, Thomas ainda queria que ele tivesse dignidade no final. Levantando a mão ligeiramente, Thomas acrescentou que uma vez que seu braço curado, ele esperava compartilhar uma refeição com Jinwoo. Ele sugeriu que Jinwoo dar suas informações de contato para sua secretária para que eles pudessem entrar em contato mais tarde. Logo depois, Laura, secretária de Thomas, se aproximou de Jinwoo. Ela explicou que seu mestre tinha acabado de mostrar gratidão da única maneira que ele sabia, aproximadamente, mas sinceramente. Ela admitiu. Tímido. Então, em nome dele, ela pediu informações de contato de Jinwoo. Ela explicou que Thomas queria enviar um presente de agradecimento e perguntou se havia algo específico que Jinwoo poderia querer. Jinwoo considerou brevemente antes de responder. Uma adaga útil seria suficiente. Depois que Laura saiu, Adamwit sugeriu guiar Jinwoo para cumprimentar os caçadores na lista, mas Jinwoo recusou, dizendo que não havia necessidade. Em vez disso, seus olhos examinaram a lista com cuidado. Algo estava faltando. Ele notou que a classificação 6 não estava incluída. Quando ele perguntou sobre isso, Adam explicou que o contato com o sexto caçador classificado havia sido perdido alguns dias antes da conferência. Tanto o governo brasileiro quanto a agência secreta do Boreal ainda estavam procurando por ele, mas nenhum vestígio havia sido encontrado. Ao ouvir isso, Jinwoo se perguntou se o caçador desaparecido já havia caído no inimigo. Mãos, isso deixou apenas 7 nomes na lista. De volta à Coreia, o presidente Go-Gumi sentou-se sozinho em seu escritório, pressionando uma mão contra seu peito. Seu coração tremeu, e ele não podia ignorar o desconforto que corre através dele. Por anos seu corpo tinha carregado esse fardo, mas recentemente os tremores tinha ficado pior. Ele se perguntou se ele tinha finalmente atingido o seu limite. Os médicos o avisaram há muito tempo que continuar seu trabalho acabaria sua vida dentro de 6 meses. Ainda 2 anos já haviam passado, e de alguma forma ele tinha suportado. Por isso, ele sentiu que deveria ser grato. Seu telefone tocou, e foi sua esposa verificando sobre ele. Depois de assegurar-lhe que ele estava bem, ele sorriu vagamente, pensando como ela se preocupou demais. Ele estava prestes a sair para casa quando um frio repentino encheu o escritório. Uma presença apareceu sem aviso prévio. O presidente Go virou a cabeça e viu o monarca, de geada, Szilard, em pé silenciosamente na sala. Surpreso, o presidente percebeu que ele não tinha sentido sua chegada em tudo. A julgar pela imensa aura em torno dele, era claro que este não era alguém que ele poderia lidar sozinho. O monarca calmamente informou-lhe que o escritório já tinha sido isolado do mundo exterior. O presidente se perguntou se ele estava sonhando, mas o pensamento foi rapidamente quebrado quando um fragmento de gelo rasgou nele. A dor aguda provou que isso era muito real. Lutando, ele exigiu saber a identidade do intruso. O monarca zombou, comentando que ele tinha esperado reconhecimento sem introduções. Para ele, Go-Gun não era nada mais do que um hospedeiro humano. Liberando uma onda de mana congelante, Szilard chamou para o que ele como fragmento da luminosidade. Ele provocou que o fragmento pode estar se escondendo por medo de que sua navio iria quebrar, mas se fosse o caso, ele continuou. Toda esta conversa foi sem sentido. Outro ataque de gelo bateu no presidente. Como a poeira se estabeleceu, olhos brilhantes emergiram de dentro Go-Gun e o próximo ataque do monarca foi desviado com facilidade. Pela primeira vez, Szilard sorriu, chamando de o fragmento mais brilhante da luminosidade. Go-Gun ele se levantou, apontando que o monarca tinha preso seu escritório em uma fenda dimensional. Szilard admitiu que ele era uma tática inteligente. Ele revelou que os monarcas já haviam rastreado todos os 7 fragmentos de luminosidade e destruiu 2. O que ele queria agora era ver a humilhação no rosto do fragmento antes de terminá-lo. Enfurecido, o presidente declarou que se Szilard realmente queria destruí-lo, então ele deveria tentar. O monarca de Frost zombou de seu desafio, comparando-o a um parasita emprestado. Corpo de um humano enquanto ostentando que ele tinha conquistado totalmente o seu próprio navio. A sala cheia de gelo como a batalha começou. O monarca lançou ataques, mas o presidente quebrou-os com força bruta. Ele pulou para frente, aterrando uma cabeça e jogando um soco. No entanto, Szilard foi muito rápido.
esquivando-se com facilidade e combatendo com picos de gelo que quase perfurou a cabeça do presidente. O presidente lutou contra com força implacável, mas cada movimento drenado seu corpo falho. Ele sabia que ele tinha que terminá-lo rapidamente antes de seu corpo deu completamente. Reunindo sua energia restante, ele lançou um soco devastador. O impacto fez Sila cair para trás, mas imediatamente depois, Gogun ele desabou para um joelho, sua força vacilante. Vendo-o enfraquecido, Cilado zombou, declarando que seu navio humano havia atingido seu limite. Com velocidade arrepiante, o monarca empurrou uma espada de gelo através do peito do presidente. Sorrindo, ele zombou de quanto tempo levaria para encontrar outro anfitrião, 1 ano, talvez 2, insistindo que o mundo já seria destruído até então. Apesar de seus ferimentos, o presidente sorriu. Ele revelou que não havia lutado sem rumo. Havia algo que o monarca havia esquecido. Com o último de sua força, ele lançou bola de fogo. Embora tenha perdido seu alvo, ele atingiu a parede, quebrando a barreira dimensional que prendeu a sala. A partir da violação, um dos soldados da sombra de Jinwoo surgiu, o soldado formiga que ele tinha deixado para trás para proteger o presidente. Cilado zombou, descartando-o como insignificante, mas sua expressão mudou o momento em que ele sentiu algo perigoso sobre isso. Antes que ele pudesse pará-lo, o soldado escorregou para o mundo real. Com raiva, o monarca preparado para cortá-lo para baixo, mas seu ataque foi interrompido. Bloqueado por Jinwoo, que de repente chegou. Sua mão nua. Ele agarrou Silat pela garganta, exigindo saber quem ele era. Reconhecendo Jinwoo como o monarca das sombras, o monarca de Frost zombou dele, sentindo os inúmeros soldados escondidos dentro de suas sombras. Ele comentou que Jinwoo deve ser o que ele tinha ouvido falar, a peça que faltava. O gelo começou a rastejar pelo braço de Jinwoo, mas ele simplesmente convocou sua adaga e a quebrou sem esforço. O monarca sorriu e admitiu que não tinha intenção de morrer aqui. Apontando para o presidente ferido, ele ofereceu uma escolha cruel. Lute contra ele ou salve o homem moribundo. Uma lâmina de gelo disparou em direção a Gogun e Jinwoo tentou pará-lo com a autoridade de seu governante, mas uma mensagem do sistema apareceu. A magia do monarca resistiu à habilidade. Desesperado, Jinwoo lançou uma adaga, mas a espada torceu no ar, evitando-a e continuando em direção ao presidente. Sem nenhum outra opção, Jinwoo focado em desviar a lâmina longe do presidente. Ele conseguiu, mas naquele momento, Cilad já tinha aberto um portal para recuar. Antes de desaparecer, Jinwoo desencadeou a corrida da adaga, enviando inúmeras lâminas depois dele. Um atingiu o ombro do monarca, tirando sangue. Furioso, Cilad declarou que iria recuar por enquanto, mas prometeu voltar. Antes de desaparecer, ele soubou que o presidente meio morto poderia servir como um presente para o exército das sombras de Jinwoo. Quando o monarca se foi, Jinwoo correu para o lado do presidente. As feridas foram muito graves. Ele convocou Beru, ordenando-lhe para curar o homem a todo custo. O general da formiga tentou desesperadamente, mas sua magia não teve efeito. Recusando-se a desistir, Jinwoo produziu a água santa da vida com a intenção de salvá-lo. Mas o presidente o parou com mão fraca. Ele agradeceu Jinwoo por vir, dizendo-lhe para não desperdiçar um item tão precioso. Ele explicou que nenhum tratamento poderia reverter feridas infligidas pelos monarcas. Com aceitação calma, Gogun expressou sua gratidão que Jinwoo possuía tal força. Ele advertiu que um dia, Jinwoo teria que escolher entre os lados, e ele implorou ir para ficar com a humanidade. O presidente sorriu levemente, orgulhoso de que ele tinha vivido o suficiente para lutar ao lado de jovens caçadores como Jinwoo. Ele confessou que seu único arrependimento foi deixar o futuro inacabado, mas ele também encontrou alívio, sabendo que estava em mãos capazes. Quando seus momentos finais chegaram, ele revelou que a razão pela qual seu coração nunca tinha parado de bater até agora era para que ele pudesse conhecer Jinwoo. Com um sorriso pacífico, sua vida desapareceu silenciosamente. Suas últimas palavras foram cheias de gratidão, sussurrando que era um alívio tê-lo conhecido. No dia seguinte, notícias devastadoras